Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, aos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, quis a providência divina que hoje nós celebrássemos, neste dia 1º de maio de 2026, a memória litúrgica de São José Operário, pai adotivo de Jesus e esposo da bem-aventurada Virgem Maria, celebrando hoje todos os homens e mulheres trabalhadores que, a exemplo de São José, se doam todos os dias para o sustento de suas famílias. Quis a providência divina também que hoje fosse a primeira sexta-feira do mês, dedicada ao coração sagrado do Filho da Virgem Maria. E hoje, de modo especial, é o primeiro dia do mês em que a piedade dos fiéis consagrou inteiramente a Virgem Maria. Bendito seja Deus, que nos concede a graça de celebrar mais uma vez o mês em que a piedade dos fiéis consagrou inteiramente a Nossa Senhora. E hoje também Deus nos dá a graça de termos de volta a imagem sagrada de Nossa Senhora de Fátima, agora devidamente restaurada para a nossa veneração, para o nosso amor. Todos os anos, durante este mês, nos reunimos ao redor de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, para revisitar e reviver, com o coração aberto e humilde, as alegrias da fé testemunhada e celebrada por Nossa Mãe Santíssima. O nosso espírito, meus irmãos, exulta ao pensar no espetáculo comovente de fé e de amor que durante todo este mês será oferecido em todas as partes da terra em honra da Rainha do Céu. Na verdade, é um mês em que nos templos e entre as paredes domésticas sobe do coração dos cristãos até Maria a homenagem mais ardente e afetuosa da prece e da veneração. Mas é também o mês em que mais copiosos e mais abundantes descem até nós do seu trono os dons da divina misericórdia. Nas muitas comunidades católicas, o mês de maio é diferente e deve ser diferente. Tem flores, tem emoções, tem reza, tem canto de ladainhas, andores, anjos, altares adornados de delicadeza e de beleza. Tudo isso para homenagear a mulher que Deus mesmo escolheu para gerar, criar, educar, proteger, assim como fez São José, e amar aquele que foi e que é o Redentor de toda a humanidade. Maio pode ser descrito como o mês da ternura. Nós estamos iniciando o mês da ternura, o mês em que os muitos filhos, inclusive os filhos perdidos, na correria do cotidiano, param, presenteiam e valorizam um pouco mais a sua casa, o seu templo, a sua morada, a sua mãe. É para Nossa Senhora que se levantam neste mês mariano as nossas súplicas, implorando com maior fervor e confiança as suas graças e os seus favores, que não são poucos. E nós testemunhamos isso todos os dias da nossa vida. E se as graves culpas dos homens pesam na balança da justiça de Deus,
e provocam os seus justos castigos, nós sabemos, por outro lado, que o Senhor é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, como nos diz São Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, e que Maria Santíssima foi constituída administradora e dispensadora generosa dos tesouros da misericórdia divina. Ela que experimentou as penas e as tribulações da terra, ela que, não diferente de São José, experimentou o cansaço do trabalho de cada dia, os incômodos e os apertos da pobreza, embora agora ela reine ao lado de seu filho, revestida de ouro, de glória e de esplendor, mas ela passou pelas dores do Calvário. E certamente, por causa disso, ela vem em socorro das necessidades da igreja, do mundo e das nossas. Ela ilumina os que dirigem a sorte dos povos. Ela consegue que Deus, o dominador dos ventos e das tempestades, que Ele acalme também as tempestades dos corações humanos em guerra e nos dê a paz nos nossos dias. A paz verdadeira, que o mundo tanto está necessitando e que tanto ela pediu em suas aparições em Fátima. Rezem o terço todos os dias pelo fim da guerra. Ela que se funda nas bases sólidas e duradouras da justiça e do amor. Justiça, meus irmãos, igual. Nossa Senhora, ela não deseja a justiça que os homens dos tempos atuais querem, porque, na verdade, eles querem mais injustiça do que justiça. Ela quer justiça igual, tanto para o fraco como para o forte. Ela quer amor que afaste os tresvarios do egoísmo, de maneira que a salvaguarda dos direitos de cada um degenere em esquecimento ou negação do direito alheio. Nossa Senhora, ela quer o bem e a paz para todos. Por isso, nós atribuímos um especial valor às orações dos inocentes e dos que sofrem. Quantos inocentes, neste mês de maio, por causa da piedade popular, por causa daquilo que receberam dos seus antepassados, elevam a Nossa Senhora uma prece toda especial, e porque nós sabemos que são estas vozes dos mais sofridos e dos mais necessitados que penetram melhor que todas as outras no céu, e que são essas vozes que desarmam a justiça divina. E aproveitando a ocasião favorável, não deixemos de inculcar com maior insistência a reza do Santo Rosário, oração tão agradável à Virgem Maria e tão recomendada pelos sumos pontífices da nossa igreja. Por meio dela, meus irmãos, podem os fiéis cumprir de maneira mais suave e eficaz a ordem do Divino Mestre, Cristo Jesus, que um dia nos disse, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Certamente, batendo a porta do coração da boa mãe, através da oração do Santo Terço, ela haverá de abrir para nós as portas que farão com que alcancemos
os tesouros dos mistérios de Deus. Mas também as manifestações de devoção que a piedade popular presta a Nossa Senhora, elas alcançam o seu ápice neste mês mariano com a coroação da Virgem. Comumente, no dia 31, a festa litúrgica da visitação de Nossa Senhora. O gesto da coroação, repleto de sentimento e de afeição, não é meramente ingênuo e nem muito menos infundado, como pregam por aí os nossos irmãos separados. A coroação da Virgem Maria, por trás do simbolismo que evoca a mulher do Apocalipse, que aqui hoje nós ouvimos na primeira leitura, é uma prestação de devido reconhecimento da nossa parte de filhos, àquela que pelo Deus libertador foi preservada da mancha do pecado original em previsão dos méritos de Cristo, de quem tornou-se mãe e fiel colaboradora no plano divino da salvação. Aquele plano que São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos apresenta. E depois, elevada aos céus em corpo e alma, Maria Santíssima nos permite antever o prêmio da eterna glória. Filha, mãe e esposa do Deus uno e trino, a Senhora, ela receberá no final deste mês a coroa esplendorosa da glória celestial. E ao fazermos, meus irmãos, a memória deste mistério, durante todo este mês, mas de modo especial na cerimônia da coroação, nós haveremos de reconhecer nela, não apenas a rainha do céu, mas a rainha de todas as nações, que encontram nela um sinal da proteção do alto. Todas as vezes que nós dirigimos o nosso olhar para a imagem sagrada de Nossa Senhora, nós encontramos nela um sinal da proteção do alto. E nesse sentido, as variadas etnias atribuem a ela um sem fim de títulos. Quantos títulos atribuídos a Nossa Senhora, quantas invocações e nomes que evidenciam sua missão como mãe da Igreja e como bendita herança que o Cristo nos deixou antes de sua morte. Que bonito poder afirmar: Nossa Senhora é a bendita herança que Cristo nos deixou. Ele nos deu tudo, o seu corpo, o seu sangue, e na hora da cruz, Ele nos deu de presente o último tesouro que Ele possuía, a sua mãe. Por isso, sem medo de errar, nós afirmamos que Nossa Senhora é a bendita herança que Cristo nos deixou. Em todo lugar, situação ou época história em que a vida se esvai e as trevas doloridas da escravidão, da penúria, da carestia, dos desastres naturais, da opressão, da peste, da desolação, da guerra, da enfermidade, da perseguição, da crise social e política que nós estamos vivendo e de outras tantas intempéries, que elas se abatem sobre todos os povos. Quando nós vemos tudo isso e queremos cair no desânimo, nós olhamos para Nossa Senhora e Nossa Senhora torna atual o seu Magnificat, aquilo que hoje nós ouvimos no Evangelho, evidenciando a predileção divina pelos pequenos e dando sentido à concretude da sua missão de mãe da Igreja. Nós não estamos sozinhos. Deus nos deu uma mãe.
E somente nós, cristãos católicos, temos essa graça de bater no peito e dizer: nós temos uma mãe, ou melhor, Deus nos deu uma mãe. Por isso esse mês é para nós tão caro e tão especial. Meus irmãos e irmãs, que o mês de maio, ele sirva de ensejo para nos debruçar ainda mais sobre a singela e doce figura da nossa mãe, Maria Santíssima, que assumiu os rostos dos vários povos, mas que, acima de tudo, é a nossa intercessora junto a Deus, nas dificuldades e nas fadigas desta vida. A exemplo, e não poderia esquecer dele, a exemplo de São Bernardo, que em todas as circunstâncias e em todos os momentos de nossa vida, que nós olhemos a doce estrela do mar e invoquemos Maria. E que no decorrer deste augusto mês de maio, como também em todos os instantes da nossa existência, que nós possamos expressar o mais caro amor filial que temos a Nossa Senhora, e a ela ofereçamos o que há de mais belo e de melhor em nossos corações. Que o Imaculado Coração de Maria seja o nosso refúgio, nosso consolo, a nossa esperança e a nossa força, hoje, amanhã e sempre. Assim seja. Amém. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus.